Graça e paz, eu tenho uma palavra de Deus para você. Em Mateus capítulo 8, versículo 5, diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que os seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Veja bem, meus, nós precisamos compreender essa lição de Jesus. Havia muitas pessoas ali seguindo Jesus, uma grande multidão. Uma grande multidão querendo de Jesus uma resposta para os seus anseios na sua vida. Muitos deles religiosos, muitos deles herdeiram da promessa com Abraão. Se estes participassem também da fé de Abraão, eles eram herdeiros de Abraão segundo a carne, segundo o sangue, eles eram israelitas. Mas muitas dessas pessoas não alcançavam nada. E será por quê? E chegou este centurião, que era um daqueles soldados que oprimiam o povo de Israel. Ele era um inimigo do povo de Israel. Mas ele chegou até Jesus e pediu ao Senhor Jesus a misericórdia de que o Senhor Jesus pudesse curar o seu criado, o seu empregado. Jesus disse que ia na casa dele, mas ele reconheceu o poder do Senhor Jesus. Ele disse: não precisa de ir lá não, basta uma palavra. Jesus se admirou da fé daquele homem. Por quê? Jesus se admirou da fé daquele homem? Porque Jesus estava cercado de muita gente cheia de religiosidade, mas sem fé. E Jesus está mostrando aqui que não é pela religiosidade, e sim pela fé. Porque se fosse por religiosidade, esse homem não merecia nada. Por quê? Porque ele era um dos que oprimiam Israel, ele fazia parte dos romanos, aquele oficial romano, centurião. Então, se fosse olhar pelo merecimento, esse homem não merecia nada. Mas ele fez o quê? Ele manifestou a fé. E Jesus ficou admirado da sua fé. E ele recebeu a resposta positiva de Jesus e ainda um elogio a Jesus. De Jesus ainda fez um elogio a ele, dizendo: nem em Israel encontrei tal fé. Aí Jesus traz aqui uma coisa, um diferencial entre quem manifesta a fé, quem tem a fé e quem tem a religião.
Olha só o que Jesus diz. No 10, Jesus falando aqui. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaque, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Jesus está dizendo que não adianta querer sustentar uma religião se não manifesta a fé. Todas as coisas, tudo que o Senhor Jesus nos responde e nos faz merecedores é a nossa fé, não é a religião. E porque muitas pessoas hoje estão aqui, como Jesus disse, que outros virão de fora da religião, de fora da religiosidade, e assentar-se-ão na mesa com Abraão, com Isaque e Jacó, com esses homens que viveram a fé. Essas pessoas vão se assentar com ele. E aqueles que são religiosos, que se têm como filhos do reino, vão para as trevas exteriores. Porque só tem religião, não tem fé, não manifesta fé. Então você vê que aqui, quem merecia por não manifestar a fé, não tinha um milagre. E aquele que não merecia segundo as tradições humanas e os olhos humanos, esse recebeu a resposta de Jesus porque manifestou a fé. E a fé, nós somos justificados pela fé, independente de religião, independente de qualquer tipo de coisa desse tipo. E qual é o mal que a religião traz para as pessoas? Que a religião traz que as pessoas têm que ter o merecimento para que ela tenha direito à resposta de Jesus. A resposta de Deus na vida dela vem pelo seu merecimento. Aí quando ela vai orar, quando ela vai pedir a Deus alguma resposta, ela não obtém a resposta. Por quê? Porque o que o diabo quer fazer na cabeça da pessoa é acusar. Então o que acontece? Quando ela chega diante de Deus, ela vê os seus erros e porque ela acredita que ela tem que ser merecedora, ela não recebe mais. Ela não recebe nada. Por que ela não recebe nada? Porque ela mesma sabota a fé dela, porque ela sabe que ela não merece nada. E ninguém é merecedor. É a misericórdia e a fé que faz com que Deus nos responda e atenda às nossas petições. E quando o mal usa os religiosos para minar a fé das pessoas, isto faz com que a pessoa não tenha a vida eterna, porque a vida eterna é pela fé, e nem tampouco a resposta daquilo que ela precisa na sua vida. Por causa de quê? Por causa que a sua fé está minada. Minada pelo quê? Pela religião. E ela está buscando merecimentos, quando merecimento, ninguém é merecedor de nada. A graça de Deus nos alcança, a misericórdia nos alcança. Nós recebemos qualquer coisa de Deus pela misericórdia de Deus. Vamos aqui para ter um melhor entendimento em Efésios. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Vamos lá. Gálatas, Efésios, capítulo 6, versículo 10, a armadura de Deus diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século,
contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vamos ver aqui, irmão. O que é a armadura de Deus? Que diz aqui: estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. O que é a verdade? A verdade é Jesus. A verdade é a palavra de Deus. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. A verdade é Jesus. E o que é a couraça da justiça? É você se vestir com a justiça feita em Cristo. O sangue que foi derramado em seu favor fez a justiça de Deus em Cristo. Você tem que se vestir com essa justiça. Eu sou justificado, sou justo, por quê? Por causa do sacrifício de Jesus. Calçando os pés na preparação do evangelho da paz. O que é isso? Justificados em Cristo, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O evangelho da paz diz que nós temos paz com Deus por causa de Jesus. Eu tenho que calçar os meus pés com isso. O evangelho da paz, eu tenho paz com Deus por meio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora vem aqui algo principal de tudo. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você sabe o que diz aqui? Sobretudo, acima de todas as coisas, é o escudo da fé. Antes de qualquer coisa, primeiramente, o escudo da fé, no qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Porque o maligno está sempre jogando dardos inflamados para nos atingir. E se você tem o escudo da fé, então você apaga. E se você não tem o escudo da fé, os dardos vão penetrar na sua vida. Por falta de quê? Do escudo da fé. Porque acima de tudo, em primeiro lugar, sobretudo, o escudo da fé. Porque você só vence todos os ataques do maligno com o escudo da fé. Da fé em quê? Na palavra, na verdade. E na justiça feita por você. E no evangelho da paz. Que você tem paz com Deus. Então o diabo não pode te causar dano algum. Tomai também o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? Eu sou salvo pela graça de Deus por meio de Jesus Cristo. Pela fé no sacrifício de Jesus, eu sou salvo. Então isso tem que estar na cabeça da pessoa. Eu não dou autoridade ao diabo tocar na minha vida porque eu sou salvo, eu pertenço a Cristo. Está escrito que aquele que é de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então isso tem que estar na minha mente. E mais, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, quando o inimigo vem, eu ataco ele com o quê? Com a palavra de Deus. Está escrito, Satanás. Eu sou de Deus. Você não pode me tocar, porque eu sou a menina dos olhos de Deus. Você não pode me tocar, porque está escrito: quem é de Deus, Deus o guarda e o maligno não toca. Você não pode me atacar, porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, porém eu não poderei ser atingido. Está escrito. Então, essa é a espada, a palavra de Deus. Então, se você agir aí,
Então você faz o quê? Mas tudo é o que? Sobre tudo? Sobre tudo isso, você tem que estar na fé. Não é na fé no que você faz, não é na fé na sua religião, não é na fé na placa da sua igreja, não é na fé de homem, esteja o nome que quiser, se é profeta, se é apóstolo, se é papa, pai de santo, não interessa. A tua fé tem que estar em Jesus, Jesus que pagou o preço, e o seu direito é por causa deste sacrifício, por causa disso, não é por causa de religião, não é por causa de fulano, de beltrano, de ciclano. Aí diz aqui no 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você tem que vigiar nisso, vigiar para ninguém te desviar da fé, desviar para que ninguém venha trazer fardo pesado para você e dizer que você não tem direito. Por quê? Porque você não atingiu o nível necessário. Não, você tem que manifestar a fé. Manifestou a fé, o Senhor Jesus vai responder a sua petição. Como respondeu o centurião, que não fazia parte da religião judaica, que não fazia parte do povo de Deus, do povo escolhido. Mas quando ele manifestou a fé, o que aconteceu? Ele foi abençoado. Quando ele manifestou a fé, ele recebeu a resposta de Jesus. A nossa resposta de Cristo vem por meio da fé. Quando você tem a fé, então esta fé é um escudo e ela apaga, os dardos não penetram em você. Eles param nesse escudo, que é o escudo da fé. E você contra-ataca o inimigo, porque com a palavra de Deus, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, e você possa, agindo desta maneira, vencer todas as coisas por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém.